Então, retornando aqui, a gente já está na reta final do que a gente pretendia fazer com Young News e gravitação. Não vamos tão a fundo, porque a gente queria mais mostrar que é possível formular a gravitação a partir de uma formulação de Young News, como a gente já mostrou, construindo todos os objetos necessários, e da última vez a gente introduziu finalmente a escala gravitacional. Nós tínhamos todo o aparato, né, teórico para dizer que estávamos diante da gravitação, mas ainda não estávamos finalmente colocado a escala. Então, quando a gente introduz, como a gente falou da outra vez, as escalas Planck, a raiz quadrada da constante gravitacional de Newton, a gente introduz o fenômeno que o nosso tratamento pode se adequar à gravitação. E aí, da outra vez, na aula passada, a gente fez a variação em relação ao Fulbright. O Fulbright está aqui são as inversas da Fulbright, esse é o determinante da Fulbright, e ganhamos as equações de Einstein. Então, as equações de Einstein saem apenas desse pedaço aqui, porque aqui, em princípio, nós não temos nenhuma dependência da Fulbright, porque esse ômega é a conexão de spin, em princípio, é independente da Fulbright, se nós estamos deixando em aberto a possibilidade de porção. Então, quando a gente fez a variação em relação à Fulbright, ganhou então a equação de Einstein. A gente usou até a variação em relação ao inverso da Fulbright, que aqui aparece o inverso, aqui aparece o inverso e aqui aparece a Fulbright. Mas aí a gente consegue escrever a variação em relação à Fulbright em termos da variação em relação ao inverso, para ficar tudo homogêneo aqui, e aí a gente ganhou a equação de Einstein em forma, não métrica, na forma do tratamento de Einstein. Então, a gente ficou com algo desse tipo aqui. Então, sem fonte externa, né, sem campo de matéria, sem campos externos de gauge, então a gente tem a equação de Einstein lá. E aí, variando em relação à conexão de spin, a gente mostrou da outra vez, a conexão de spin está totalmente contida aqui, esse R, e a gente fez a variação em relação aos ômegas. E aí, fazendo a variação em relação aos ômegas, a gente obtém exatamente isso aqui. Na verdade, a gente obtém, posso até colocar isso aqui igual a zero. Então, a gente obtém que ao fazer as integrações por partes, para liberar aqui os delta ômega, né, a variação em relação à conexão de spin, esse delta ômega aqui para nós significa isso aqui, né, delta ômega, mi, a. Então, variando em relação esse delta ômega minha B, que está só presente aqui, a gente faz intervenções por partes e ganha isso aqui. Na verdade, essa derivada covariante que está aqui dentro, ela vem para cá, atua nesse conjunto aqui. E tinha deixado já como tarefa, né, a gente mostrou umas 3 aulas atrás, como dessa equação a gente chega a essa equação. Então, na verdade, a equação que a gente ganha é uma equação da torção. Claro que agora eu tenho que decompor a torção para mostrar que todas as suas componentes são zero. E aí também, em alguma aula, que eu acho que foi na aula 5, na aula 4 ou na aula 5, a gente mostrou que a torção, observe o seguinte, né? Aqui eu tenho essa inversa da Fulbright com esse índice D. Então esse D aqui pode ficar, esse I vai dar um certo traço aqui. E esse D que está aqui vai produzir um epsilon, T, I, lambda, I. Então a gente vai usar a seguinte decomposição da torção. Nós temos já visto que se a gente pegar a torção geral, vamos colocar algo desse tipo assim, T, I, lambda. Né? Então, lembrando da nossa definição da torção, né? A gente tinha escrito, na verdade, a torção seria, tem 2 formas de decomposição. Se a gente trabalha com formalismo misto, né? Índice 1, índice flat, a gente a torção era isso aqui, né? É a lambda, que a gente define, o lambda é
feito uma forma um pouquinho mais exclusiva de escrever isso. Vamos escrever só de outra forma. A gente tinha feito assim. Tínhamos definido primeiro a conexão afim, que não é necessariamente a conexão de Cristóvão, vou colocar assim, é gama lambda mini. Né? Nós tínhamos definido isso aqui, mas é lambda a de mi é minha. Então a gente tinha feito isso aqui. Na verdade, essa aqui é uma identificação que a gente fazia quando a gente queria definir a derivada covariante em relação aos índices mundo. Né? A gente tinha essa derivada aqui, atuando nos índices flat, vamos dizer, alguma coisa assim. E se a gente quisesse calcular uma derivada dmi, atuando em um objeto dmi. Então a gente introduziu uma definição para isso aqui. O que a gente fez? A gente converte isso aqui no índice flat, então a gente bota isso aqui, dmi vai ficar alguma coisa como assim, lambda, bota esse índice, né? Lambda, e depois a gente converte isso de novo para ter um índice, bota o índice A aqui e bota o índice, sei lá, outro. Então a gente definia o símbolo de a conexão afim, que vai ser a conexão de Cristóvão, senão a proporção, dessa forma. Então a gente definiu a conexão afim dessa forma. Então a derivada em relação a Lorentz covariante não é aquela outra derivada que nós temos que é completa em relação ao diploomorfismo, a derivada só covariante de Lorentz local. Então, dessa forma, a gente faz a conexão junto, faz a ligação com a conexão assim. Então, a torção que para nós acaba sendo a parte antissimétrica, né? Então, é isso aqui para nós. Gama lambda mi menos gama lambda mi. Então, é a parte antissimétrica da conexão. Então, isso aqui eleva, essa expressão aqui me converte nisso aqui. Porque se eu fizer a antissimetria em relação a mini, né, então eu tenho essa expressão mini menos a mesma expressão mini. Então, isso me dá a torção, que é a parte antissimétrica. Então, a gente fez essa conexão, fez a coisa dessa forma. Assim. Então, quando a gente fez a variação aqui, em relação a outra vez, em relação a mi, a gente só chega a derivada covariante. Derivada covariante de Lorentz local com respeito a φ vai dar alguma coisa ligada à torção. Então, essa equação aqui, ela está lidando basicamente com a equação da torção. Mas aí a gente decompôs a torção da seguinte maneira. A gente tinha feito segundo, né, decomposto segundo as representações irredutíveis do grupo de Lorentz. Então, isso aqui é antissimétrico em mini e tem esse índice solto aqui. Então, as 24 componentes estão aqui. Aqui tem 6 componentes, aqui tem 4 das 24. Então, a gente pode decompor dessa seguinte forma, né? Vou colocar aqui um T pequeno. Eu vi, na verdade, eu acho que na aula 4 ou 5 eu chamei de Q pequeno, Q mínimo lambda. Aí a gente tem um termo aqui, vamos decompor numa parte tensorial, vamos ver logo aqui a parte vetorial, V lambda mi. Aí aqui um vetor, V lambda de mi, menos delta lambda mi, de mi. Depois tinha aquele termo que era menos um sexto. Pode ser mais um sexto também, só uma questão de definição. Epsilon, mi, lambda rho, S. Então, a gente tem 4 componentes aqui. Esse aqui é o vetor, esse aqui é o seu vetor. 4, 4, 8. Esse objeto aqui, em princípio, tem 24 componentes. Mas quais são os vínculos que tem sobre ele? Que, mi, igual a zero. Os traços dele são zero. Essa contração aqui dá zero. Como é antissimétrico, então essa contração aqui é a mesma que essa aqui. Então aqui eu tiro, aqui me sobram 4 equações, 4 vínculos, né? Porque o I está variando. E depois também a gente põe mi, kappa, lambda, atuando em que mi, kappa igual a zero. Então daqui também, como tem esse lambda ali, saem outras 4 equações. Então a gente tem 24 menos 8 vínculos. Então aqui dá 16 componentes, 4 componentes, 4 mais 24 componentes. Então a gente decompõe a torção dessa forma, com essas condições aqui. E satisfaz a essas condições aqui. Então essa equação aqui, o que a gente vai fazer? A gente pega essa decomposição e coloca aqui.
Claro, vamos abrir. O que é isso aqui? A gente já falou da outra vez, é a parte antissimetrizada. Opa, tem a chave aqui, cara. Eu acho que a chave que abre aí, eu acho que é divertida. Então, na verdade, isso aqui são dois termos, é Mi B lambda A menos Mi A lambda B, e aqui é a mesma coisa, Mi A lambda B menos Mi B lambda A. Colocando, abrindo essa expressão aqui, e colocando essa decomposição aqui, a gente vai ganhar, aí é só uma questão simples de fazer as compressões, a gente vai ganhar três pedaços, já vai ganhar isso aqui é igual a zero. Como essas representações aqui irredutíveis são todas independentes, quando eu tiver essa equação igual a zero, eu vou poder igualar a zero os coeficientes de cada uma dessas representações que estão contidas dentro do período Milano. Então, ao colocar essa expressão aqui, naquela expressão, que é a equação da conexão de spin, né? Essa equação aqui é a equação da conexão de spin, mas ela está me dando informação sobre a torção. Então, ao colocar aquela decomposição aqui nessa expressão, eu vou ter uma expressão grande igual a zero. Mas cada uma das componentes independentes vai aparecer com certo coeficiente que eu vou poder igualar a zero. Então, a solução daquela equação com essa decomposição é que cada componente irredutível seja zero. Então, a gente mostra, né, que as três componentes irredutíveis da torção são nulas, portanto, a torção termina sendo nula. Então, vamos dizer assim, na descrição da gravitação pura, né, Einstein e Hilbert, tudo sem matéria, sem nenhuma fonte, né, sem nenhum tensor de energia em momento, ou sem nenhuma fonte de spin, a gente ganha da torção S. Então, Einstein e Hilbert dá essa equação, que é a equação da qual a gente depois obtém a versão linearizada, a gente vai falar sobre isso, e aí tem a propagação do grávido, né, por que a gente sai daqui o spin 2, e, digamos, por que a gente garante que todos aqueles spins que a gente falou nas aulas anteriores, né, vários spins 0, vários spins 1, dois spins 2, a gente mata todos os spins e sobra apenas se propagando o spin 2. Então, vamos falar sobre a equação de Pauli de Fields. Mas o primeiro momento que a gente quer mostrar é, sem linearizar nada, né, é que a equação, a ação de Einstein e Hilbert, fazendo as variações independentes, elas naturalmente nos levam a uma torção igual a zero. Então, é o primeiro resultado. Einstein livre, né, no vácuo, e torção nula. Se a torção é nula, aí a gente sabe que a conexão de spin deixa de ser independente. A gente tinha mostrado aqui que a conexão de spin, né, ela pode ser escrita como uma parte aqui, que a gente até chamava, eu acho que de ômega zero, assim, que dependia da Filbay, da inversa da Filbay, das derivadas da Filbay. E depois a parte de contorção, né, que é uma combinação linear da torção. Então, se a torção é zero, a contorção é naturalmente zero, e aí a conexão do spin deixa de ser independente, né, e passa a depender só da Filbay, da inversa da Filbay, que é o análogo do formalismo métrico, nós temos a conexão afim sendo a conexão de Christoffel. Então, isso aqui, contorção nula, isso aqui se torna a conexão de Christoffel. Então, é o Christoffel, né? E aí isso então isso aí naturalmente me reconduz ao formalismo. Então é isso que a gente queria mostrar. Agora, professor, não pode falar? na torção, os reduzidos serem baixos, você sempre é simétrico? A torção sempre, por construção, ela é antissimétrica. Quer dizer, tem gente que bota nos dois grupos, mas a nossa definição aqui é que a torção sempre chama H, Constantino chama H. Então, tudo aqui é antissimétrico em I, antissimétrico em I, antissimétrico em I. Mas com poucos Constantinos, nós vamos ver por quê. Porque no símbolo de Christoffel, a gente só vai ter sendo antissimétrico quando a torção é nula. Ele só vai ser simétrico quando a torção é nula, exatamente, né? Porque o Christoffel, né? O nosso Christoffel, ele então, isso aqui é a parte simétrica, mas aqui a gente tem a parte de contorção. Então, se a torção for zero, aí o ciclo Christoffel fica simétrico. Senão ele vai ter uma parte de simétrica.
Agora, para nós, né, pagar constativo só, quando nós definimos, né, toda a nossa questão, só para recapitular aí, começou assim: a gente tinha definido essa derivada atuando em tensores, né, ou até mesmo espinores que se transformam segundo Lorentz local no espaço tangente. Mas aí a gente pensou, o mesmo vetor VI, ele tem uma representação no espaço tangente também, os índices flat. E aí, essa derivada eu sei definir. Quando eu for definir essa derivada aqui só reconhece os índices de Lorentz local. Então, eu precisei definir uma derivada para esse cara. Então, a gente cria essa derivada, porque às vezes a gente grava dessa forma ou dessa forma, né? Então, a gente definiu uma derivada pensando o seguinte: primeiro eu vou ver esse cara aqui iniciar. Então, eu vou ter que ter aqui alguma coisa do tipo a lambda de lambda. Então, agora, essa derivada aqui, ela é neutra, esse índice aqui está saturado, então ela não vê esse índice livre, ela só vê esse índice livre. Então, essa derivada legitimamente age sobre esse índice e é inerte para esse cara aqui. Mas aí eu quero converter de novo, né, um vetor, então, quero converter de novo essa derivada atuando no final eu vou querer ter algo desse tipo assim, água ali, em. Então, o que a gente faz aqui, a gente coloca aqui o verso da freeware, coloca aqui o gol. Então, isso aqui acaba sendo para nós, que a gente entendeu como sendo. Então, para nós, a conexão entre o formalismo de Lorentz local e o formalismo métrico é que a conexão de spin que está aqui, ela se liga com a conexão afim que está aqui dessa forma, tem essa expressão. Então, essa expressão, em princípio, ela não é simétrica nem antissimétrica em lambda. Então, se eu antissimetrizar em lambda, se eu pegar a parte antissimétrica, né, pela nossa própria construção, isso aqui vai me dar o A, e aí vai ficar DI lambda. Vou pegar só para mostrar melhor. Quando a gente já vê essa expressão aqui, então a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter essa derivada, vai atuar aqui, então eu vou poder botar de outra forma, vou botar assim. Botar de uma forma melhor. Então a gente ficou o A passando aqui. Então ficou isso aqui, ficou DI estou usando mais essa notação. Errou. Vamos dizer, vou aqui só, né? A com A, lambda com lambda, todo. Então, essa é a conexão que a gente faz. A derivada atuando naquele vetor visto com índices mundo, como ele se relaciona com a derivada do mesmo vetor, mas agora visto com índices flat. Então, isso aqui me dá essa definição de derivada que vai atuar no índice mundo, a partir da derivada do índice flat. E aí eu vou poder trabalhar essa expressão da seguinte maneira: essa derivada covariante, ela satisfaz a regra de Leibniz. Quando ela bater aqui desse termo sozinho, ela vai dar o derivelando, o derivelou, né? Vai ficar isso aqui, vai ficar rho, e aqui eu vou ter D monte, então isso vai ficar derivelou. E aí é que vai sair o termo OA, DI, a lambda, esse termo aqui sai e é derivelando. Então é isso aqui que nós estamos chamando de gama ou. Então a gente define, né, o símbolo, que será o símbolo de Christoffel, se não houver conexão, mas a conexão aqui, a partir dessa configuração. Então quando eu tiro a parte antissimétrica disso aqui, que é a conexão, eu automaticamente estou pegando a parte antissimétrica disso aqui. DI é a lambda, menos D lambda é a mi, que é justamente a definição de torção. A torção para nós, né, pela equação que a gente tem, é isso aqui, DI vamos dizer assim, MA menos DI MA, é isso aqui que é para nós a torção. Então, ela sai dessa definição. Então, quando isso aqui é zero, aqui fica zero e a conexão desliga e tem só da filmagem. Vice-versa, quando a contorção é zero, a torção é zero, esse gama aqui só depende da métrica de uma forma assim. Você aperta um pouco o caminho que a gente seguiu para
que é o caminho que se segue normalmente nessa formulação de Lorentz local vezes de geometria, artesiano de geometria. Bom, perfeito. Agora o que a gente está pensando? Porque muitas vezes vamos olhar a gravitação em torção. Tá? Mas da onde é que vem a torção? Se nós colocarmos, por exemplo, campo escalar, se eu for formular um campo escalar com a gravitação, normalmente o que a gente faz? Vamos pensar na formulação usual, sem gravitação. Então a gente tem que pegar o campo escalar neutro, né? Livre, né? Assim, campo escalar neutro livre. Então, se eu quiser introduzir acoplamento com a gravitação, eu teria que colocar aqui derivadas covariantes da gravitação. Só que esse campo é escalar, então ele é escalar de Lorentz local ou escalar de espaço-tempo, então não tem como colocar nenhuma derivada covariante porque não tem conexão. Os geradores são trivialmente representados. Então, normalmente a gente faz, é claro, introduzir aqui, né? Faz isso aqui, introduz a raiz de dentro G, faz, e coloca aqui diretamente esse lagrangiano. Então, o acoplamento com a métrica, ele é feito mediante esse termo. Então, se eu quiser, posso chamar, nós já tínhamos visto que esse raiz de dentro G é o R. Então, se eu fizer uma variação, se eu quiser tirar a equação de Einstein, né, eu vou variar em relação a Fulby. Aqui eu não tenho Fulby em lugar nenhum, eu só tenho essa Fulby aqui. Então, quando eu variar essa Fulby, isso aqui é o determinante. Então, isso aqui é o determinante do MA. Então, quando eu fizer a variação do determinante, né, a variação do determinante é a variação do elemento de matriz, né, vezes o elemento de matriz, vezes o próprio determinante e o elemento da matriz inversa. Né? Então, só lembrar aqui rapidinho como a gente faz a variação do determinante. A gente imagina que o determinante eu posso expandir em termos de cofatores da matriz. Eu pego um certo elemento, MJ, e vou multiplicar isso aqui pelos cofatores, né, de MJ. É a expansão do determinante. Então, se eu vario o determinante em relação a um certo elemento, que é esse elemento que faz MJ. Então, se eu fizer a variação em relação a esse elemento está completamente excluído do cofator. Então, eu vou ter o delta MJ e o cofator do MJ. Mas o cofator está ligado ao inverso, à matriz inversa, N-1. J é o cofator de MJ sobre o determinante. Então, esse cofator eu posso escrever como determinante vezes o elemento da matriz inversa, N-1 JI. Então, eu variar o determinante em relação ao elemento de matriz é manter o determinante e multiplicar pelo elemento da inversa. Então, mantenho o determinante, faço a variação em relação ao elemento da matriz, que dá esse determinante, e boto o elemento da inversa. Então, aqui, se nós introduzirmos o campo escalar, fica claro que ao fazer, né, a variação em relação para obter essa equação, o que eu fiz? Eu fiz a variação em relação ao inverso da Fulby. Mas o que está aparecendo aqui é a variação em relação à Fulby. Então a gente relaciona os dois, né? A gente sabe variar. Então se eu tenho essa relação aqui, MA vezes I, isso me dá o delta de I, pela própria definição de Fulby e sua inversa. Então, se eu fizer a variação desse, vezes esse, mais esse, vezes a variação desse, é igual a zero. Isso aqui é uma constante, isso aqui é o delta de Kronecker, né? Então, a variação em relação ao elemento da Fulby, vezes, né, a Fulby inversa, é igual a menos o elemento da Fulby vezes a variação da Fulby inversa. Se eu quiser uniformizar, quero variar tudo em relação ao inverso da Fulby, para ficar homogêneo, né? Eu vou usar ele fazer a variação, manter essa variação aqui. Então eu posso escrever a variação da Fulby, que é esse cara aqui, eu posso saturar aqui, isso aqui tudo, por exemplo, como um certo índice, um NI, né? Que aí esse NI cancela com esse NI, esse A fica com esse D, então eu vou ter esse delta NI igual a isso aqui, vezes, né? Só botar aqui Então, eu consigo trazer, né, essa variação aqui em relação à variação da inversa da Fulby. Eu posso botar aqui
em delta é mi A, tá aqui, é mi A, é mi B, aí A vai ficar assim, mi B, e aí aqui a prova que vai. E aí, quando eu colocar isso aqui junto com aquilo lá, esse termo aqui vai aparecer, todo esse termo aqui, ação de lá engorda, vamos dizer, vai aparecer multiplicado por isso aqui, que é o que vai me dar justamente o tensor de energia de momento. Eu vou ter esse E vai se cancelar, esse E é global em todo mundo, então eu vou ter desse lado aqui, justamente, o tensor de energia de momento, assim, θ mi A, o campo escalar. Como é que eu vou ler isso aqui? Vai ser esse termo aqui, vai me sobrar isso aqui, vezes a ação de Planck. Então a gente consegue ver que é do acoplamento da matéria com a gravitação é que sai essa parte homogênea. Então, para campos, por exemplo, se eu pegar isso para campo escalar, então eu tiro aqui o tensor de energia momento do campo escalar. Claro que eu posso converter essa expressão, vamos dizer, multiplicar toda essa expressão, por exemplo, por um E a I, né? Então vai ficar R mini menos o meio de G mini R igual a delta mini. Então sai naturalmente esse lado aqui, que vai ser o tensor de energia momento associado ao campo escalar. Então, a fonte da equação vai sempre saindo daquilo que eu acoplar com a gravitação. Vamos pegar, por exemplo, o caso, depois a gente pega o caso do ferro, que é mais interessante. Se eu pegar agora o caso do campo vetorial, tipo mágico, né? Pegar assim, o campo vetorial, campo de Gauss, eu tenho que pegar tipo o acoplamento da eletrodinâmica, né? Maxwell com a gravitação. Então a gente já viu, né? Posso escrever a minha ação completa, então vai ser a ação de Einstein-Hilbert, né? A ação completa vai ser a ação completa vai ser Einstein-Hilbert, que nós temos lá, mas que eu vou agora acoplar. Então, nós já tínhamos visto em uma aula anterior, aí também na aula 4 ou na aula 5, que ao acoplar o Fmi com a gravitação, eu tenho que manter, eu não posso covariantizar essa derivada. Porque se eu covariantizar essa derivada, vai aparecer na definição do Fmi o termo de torção acoplado ao potencial. Então, o termo de torção, quer dizer, se a gente pensar, vamos covariantizar cegamente, né? Só retornando essa discussão. A gente pensar, o nosso Fmi, o espaço plano, é definido assim, dmi menos dmi. Então a gente pensa, agora eu vou fazer a covariantização. Então, segundo as transformações gerais de coordenadas. Então a gente bota aqui a derivada A para mim, aqui, menos A para mim, aqui. E aí eu sei que tem essa derivada aqui com a conexão, sei que tem essa derivada aqui também com a conexão. Então vai aparecer aqui, no final, aqui vai aparecer o gama lambda, mini a lambda, e aqui vai aparecer, nessa derivada covariante, vai ter o gama lambda, mini a lambda. Então eu posso fatorar essa lambda, e aí eu vou ter gama lambda mini menos gama lambda mini, que é a torção. Então esse field strength, né, ele ficaria sendo field strength tradicional, vou botar aqui dmi a mi menos o dmi a mi, isso acoplando agora com a gravitação, mais o gama lambda mini a lambda. E aí, isso aqui é invariante gauge, mas isso aqui não. Então a gente quebra a invariância de gauge se a gente transformar esse cara em derivada covariante. E aí a gente mostrou também na aula, nessa aula, que ao fazer uma transformação geral de coordenadas, né, eu vou ter que transformar essa derivada, vai ter o jacobiano associado a essa derivada, e vai ter o jacobiano associado a esse campo. E aí essa derivada vai atuar no jacobiano que está atuando nesse campo. E aí quando a gente fizer a subtração geral, isso aqui acaba os termos homogêneos, os termos derivados do jacobiano da transformação se cancelam, né? Que aparece alguma coisa desse tipo assim, como aparecesse uma derivada segunda da transformação geral de coordenadas, sei lá, x' lambda em relação a x'. Então esse termo aqui vai aparecer
num termo e no outro. Como isso aqui é simétrico em mi, vai aparecer com o sinal trocado, os dois termos vai cancelar. Então isso aqui já é por si só covariante de Gauge, não é invariante, é covariante de Gauge. Então eu mantenho a definição do meu F e sem colocar aqui a derivada comandante. Mas claro, tem que introduzir o acoplamento da gravitação, que vai ser via métricas. Então eu coloco aqui o raiz menos G, né, que é o F. E aqui a gente pode colocar, vamos dizer assim, G e vamos dizer, G de lambda, vamos dizer, de capa, assim, G de lambda. Aí aqui eu coloco F mi, e aqui eu coloco F capa lambda. Então, esse mi vai estar contra, então, esse mi vai virar K, esse mi vai estar contraído com K, e esse mi com lambda. Então isso aqui vai formar, na verdade, né, o termo F ao quadrado, usando a média. E aí agora eu vou fazer variações em relação a Fubá. Então o que eu posso colocar aqui vai ser, coloco aqui um E, Mi, tá? Coloco aqui um E, capa B, K, I, A, E, A, K, vou botar assim, K, isso. Então esse A, você vai ligar a métrica em cima, e aqui vai ter a mesma coisa, G, sei lá, um E, Mi, B, aqui um E de lambda. Então aqui eu formei o G de K, aqui eu formei o G de lambda. E aí eu vou fazer a variação. Vario aqui em relação ao E, vario em relação a esse E, esse. O que eu vou obter do lado direito? Fazendo essas variações, aplicando esse truquinho que eu falei sempre com vocês, aqui a gente expressa sempre em relação à inversa da Fibonacci, porque aqui aparece o determinante da Fibonacci, mas o que está aparecendo aqui são as inversas da Fibonacci. Então eu expresso a variação da Fibonacci em relação à variação da inversa. Então é só fazer esse cálculo e aí colocar em evidência o E, que a gente vai obter aqui desse lado o tensor de energia-momento associado ao máximo. Fazendo esse cálculo aqui, né, no final de tudo a gente vai obter R menos meio G R. Lembrar que aqui eu tenho menos 1 sobre 2 capa 2. Então vai aparecer aqui capa 2, né? E aí aqui a gente vai ter o tensor de energia-momento, θ de mi, do campo eletromagnético, que é aquele campo termo que a gente conhece sempre, é o F, sei lá, mi lambda, F lambda mi, menos 1 quarto de G, mi, F 2. A gente obtém direitinho vai estar tudo dentro a variação da Fibonacci vista aqui. A gente obtém o termo de tensor de energia-momento do campo eletromagnético. Então, do lado direito, quer dizer, aqui a gente vai ter sempre um acoplamento com a matéria. Então, nessa formulação, quer dizer, fica tudo igual ao formalismo métrico. A única vantagem que eu acho dessa formulação é que a gente pode introduzir o ferro pelo formalismo métrico, que a gente não consegue introduzir se não fizer, se não passar pelo espectro. Deixa eu só colocar uma observação aqui. Então, isso nos leva a uma definição. Normalmente, em gravitação, a gente define o tensor de energia-momento, né? Assim, ele aparece dessa forma aqui, vamos colocar assim, um PMA. A gente pode definir isso como sendo menos 2 sobre E raiz de G, né? Então, e aqui vai a derivada da ação em relação ao E, né? Então, ou seja, se eu variar a ação em relação à métrica, eu obtenho o tensor de energia. Normalmente, né, no formalismo métrico, a gente coloca aqui menos 2 sobre raiz de menos G, e aqui eu coloco a variação em relação a G limite. Então, no formalismo métrico, fica assim, e no formalismo misto, né, no formalismo da Einstein-Cartan, aqui fica o índice nulo, o índice flat, e aqui quem aparece é o Fibonacci, e aqui o determinante da Fibonacci. Então, tudo lá. Eu não vou, digamos, entrar muito em detalhe, porque eu acho que isso é um exercício que pode ficar como tarefa, né? Quer dizer, a partir da equação, a partir do Lagrangiano de Maxwell, acoplado com a gravitação, fazer simplesmente as variações em relação ao Fibonacci e obter a equação de desse dado aqui é fixo, o que vai variar vai ser esse dado. A novidade vem agora se a gente introduzir ferro. Aí sim, os ferros não têm representação métrica.
os termos eles vivem exclusivamente no espaço tangente, porque eles precisam, né, sempre estar ligados a um grupo que não seja o diploomorfismo. O diploomorfismo não tem representações estiloriais. O grupo de Lorentz local. Então, a nossa discussão agora é como eu vou dizer, a introdução dos termos, né, vamos colocar assim. Porque isso vai ser interessante, né, para discutir a porção. Então, só chamar a atenção, né, então, dizendo o seguinte, posso deixar, vamos fazer a seguinte tarefa, né? Então, as tarefas que ficaram aí, então, se alguém quiser treinar um pouquinho, né, introduzir, quer dizer, né, uma gravitação, os campos dos campos, né, escalar, vamos dizer assim, dos campos, no caso escalar, né, vamos dizer, os campos de gauge sem massa, vamos dizer assim, campos de Maxwell. Podemos introduzir também o de Broglie-Proctor, que é o campo de Maxwell massivo. Podemos colocar Young-Mills. Então, esses são em casos de campos bosônicos. Podemos colocar também as duas formas de gauge. Então, o que é essas duas formas de gauge? São duas formas de gauge. Só para então o quê? O campo escalar, como a gente mostrou ali, o campo de Maxwell, a mesma coisa, o F-mini, aqui o de Broglie-Proctor é o F-mini, só colocando o termo de massa, né? Quer dizer, normalmente a gente usa o de Broglie-Proctor dessa forma, menos o 4. F-mini ao quadrado, mais um meio de 2, aí potencial ao quadrado. Então, fazer o de Broglie-Proctor, a gravitação, e tirar a partir daí o tensor de energia. E Young-Mills, a mesma coisa, né? Não vai ter nenhum mistério, é só colocar menos um 4, introduzir o campo de gauge, né? o grau de liberdade de gauge não interfere em nada na gravitação, é completamente ortogonal à gravitação. Então vai seguir exatamente o mesmo passo que o Lorentz, que o Maxwell, só que aqui a gente tem que usar um acoplamento aqui dentro. E agora, as duas formas de gauge, para quem não está acostumado, é um campo de gauge que eu chamasse de DMI. Esse campo de gauge é um potencial de gauge, né? Ele é sujeito a essa transformação de gauge, tipo abeliano, só que o parâmetro é vetorial. Então, ele satisfaz, ele vai ter essa simetria e a gente constrói para ele field strength, né? Construi para ele um G, mini capa, que é dmi capa, d capa mi, mais d capa dmi. Então, isso aqui automaticamente é invariante sobre aquelas transformações, depois isso faz o papel do field strength. E a ação para esse cara é a mesma coisa, menos 4 G mini capa ao quadrado. Então é G mini capa igual o F mini e F mini. A diferença é que a simetria de gauge agora é um parâmetro vetorial. E claro, a gente pode se perguntar, esse campo descreve o quê? Ele descreve um tipo de espinho. Ele é antissimétrico nesses dois índices. Então, a gente sabe pelas representações do grupo de Lorentz, isso aqui é puro espinho, né? Mini antissimétrico, ele a representação 0 e 1, mas a representação 1, 0. Então, ele é puro espinho. Olha o que pode acontecer. A equação de campo que sai daqui, né? Fazendo o princípio, colocando essa relação, fazendo o princípio variacional. Só estou colocando isso porque a hora que for fazer o exercício, a gente acoplar com a gravitação, saber o que está acontecendo nesse campo. Então, a equação de campo dele, se a gente colocar, fizer o princípio variacional aqui, usando aquela definição, a equação do tipo mágico que sai para ele é essa aqui, dmi, g mini capa igual a zero. Então, duval. Então, é exatamente a quadro de divergência do field strength desse campo. E a identidade de Bianchi que sai para ele é essa aqui. Eu vou definir o G-T-I dual dele. Então, o dual dele vai ser 1 sobre 6 epsilon mi lambda G mi.
Se eu tirar a quadra de divergência disso aqui, eu vou produzir aqui uma DI. Mas aqui na definição desse cara tem sempre o D. Então eu vou ter duas derivadas simetrizadas contraídas com o tipo hipersimétrico. Então a identidade que sai aqui é exatamente DI GTI igual a zero. Então, isso aqui é uma única equação, né? Então, diferentemente de Marx, da identidade de antes, está em duas equações, né? DI é I igual a zero. Então, se I é igual a zero, a gente obtém a equação de Gauss do campo magnético. E se o I for um índice espacial, a gente obtém a equação de Faraday-Lenz. Então, as duas equações, Faraday-Lenz e Gauss magnético, saem daqui. Aqui eu tenho uma única equação. Claro que a gente vai poder, né, ver o que esse campo está descrevendo. Vou pegar aqui só rapidinho. Como ele é completamente assimétrico, né, o G, I e K é completamente assimétrico, ele vai ter um índice, o G0, um índice temporal, dois índices espaciais. Ele nunca vai poder ter dois índices temporais porque é antissimétrico. Então isso aqui, como isso aqui é antissimétrico em J, em três dimensões, no espaço tridimensional, né, no setor espacial, eu posso escrever isso aqui como sendo F de JK, sei lá, em um certo vetor aqui, que eu vou chamar de VK. Então, três são IJ, antissimétrica, uma matriz antissimétrica 3x3, ela tem três componentes independentes. E aí depois eu tenho o tesouro que é puramente espacial. Como isso aqui é completamente antissimétrico, né, ele vai ter que ser F de JK, vezes um certo escalar, que eu vou chamar de S. Então esse campo, na verdade, ele está descrevendo um vetor e um escalar, que são as componentes, né, que vão sair. Então, se eu for escrever as equações de Marx eu vou, usando essa equação aqui, vou escrever uma equação de Marx para esse vetor e para esse escalar. Lembrando que essa identidade aqui, né, se eu tirar o dual disso aqui, né, o dual de G, o G de I, né, então vai ser, o dual dele vai ser um sexto, né, eu já botei ali, né, então, se isso aqui for índice zero, né, isso aqui é zero. Isso aqui vai ser IJK e JK. Então, a componente zero dele praticamente é esse escalar. E aí, uma componente espacial dele, que seja aqui, um índice que vai poder sempre ser temporal, vai sair esse vetor. Então, eu vou ter a parte espacial dele, vai ser esse vetor. Então, basicamente, a identidade que nós temos aqui vai ser a derivada temporal no escalar, mais a divergência desse vetor, que eu chamei, igual a zero. Então, essa aqui seria o análogo da equação de Faraday-Lenz, né? A divergência desse campo é como lá a gente tem rotacional de E menos dB dt. Aqui eu tenho divergência de V igual a menos ddt de S. Então, essa seria a equação homogênea. Depois eu teria as equações, né, não homogêneas, que são essas aqui, que teriam inclusive uma fonte. Então, se eu pegar rapidinho. Eu estou fazendo assim, meio qualitativamente, pode ser que tenha algum sinal trocado, mas a ideia é essa. Então, esse campo, na verdade, apesar dele ter dois espinhos, ele está descrevendo um vetor e um escalar. Vamos ver o que ele pode estar por trás. Aí, quando eu colocar esse índice, os índices livres, então, mi está somado. Então, mi cai, né? Então, eu vou poder tomar, eu não posso tomar esses dois índices espaciais nunca. Temporais nunca, porque é antissimétrico. Eu vou pegar um índice, são os índices livres, vou poder pegar um temporal e um espacial. Então vai ficar DI, GI, 0I, por exemplo. Então aqui eu vou poder ter duas, se eu fizer aqui D0 do G0, vai ficar G0, 0, T0. Então esse índice aqui só vai poder ser espacial. Então na verdade esse índice aqui, isso aqui nós vamos dizer é o vetor. Então, eu vou ter uma equação que vai ser divergência de V igual a zero. Então, divergência seria... Ah, não, que aqui vai produzir um epsilon. O epsilon, isso vai dar rotacional de V igual a zero. Então, na primeira equação de movimento, né, aqui é a identidade de Bianchi. Então, isso aqui é uma equação de campo. Agora, as equações que vêm do princípio variacional são aquelas ali, que vai me dar rotacional de V igual a zero. E depois, se eu pegar esses dois índices aqui espaciais, né, eu vou poder ter D0, G0 e J, mais DK, GK e J, igual a zero.
Isso aqui é justamente o nosso epsilon vezes o nosso campo vetorial. Então isso aqui vai ficar derivada temporal do campo vetorial. Isso aqui vai ficar epsilon, kappa e j vezes o escalar. Então isso aqui vai ficar, e aí esse epsilon aqui eu vou contrair, então isso aqui vai me tirar do escalar o gradiente desse escalar. Então a gente vai ter essas equações de campo. O gradiente do escalar é igual a menos o derivado. Isso aqui seria o Ampère máximo. Em vez de ter um rotacional de D igual a ddt do E, eu vou ter isso aqui seria o análogo da equação de Gauss no campo elétrico. E isso aqui seria a equação de Faraday-Lenz. Perfeito. Então esse campo está me descrevendo três equações, né? Quer dizer, três equações de tipo máximo. Né? O rotacional e a divergência rotacional desse vetor, e essa equação aqui e aquela equação homogênea. Perfeito. Agora, eu posso fazer uma expansão em onda plana, ter relação de dispersão, claro que a massa desse campo é zero, mas o que a gente pode pensar daqui é o seguinte: se eu estou no espaço de um picote, isso aqui é um tensor completamente antissimétrico. Então, esse tensor aqui completamente antissimétrico pode sempre ser escrito de uma forma atual: é μ, kappa, lambda, vezes um certo vetor W plano. E aí eu tenho essa equação. Se eu substituir essa parametrização aqui, eu vou ter G epsilon mi kappa lambda dmi W lambda igual a zero. Bom, tem esses dois índices aqui saturados. Tem esses dois índices aqui. Eu posso contrair esse tensor com alguma coisa que seja epsilon, alfa, beta, mi kappa. Ao contrair esses dois épsilon relativos do espaço do picote, mi kappa, eu vou obter alguma coisa que vai ser delta mi alfa, lambda, beta, menos delta mi beta, lambda, alfa. No final do dia, essa equação aqui, se eu fizer essa contração em cima dessa equação, ela vai me dar o seguinte: d alfa, w beta, menos d beta, w alfa, igual a zero. Ou seja, esse campo aqui, ele tem rotacional no espaço de Minkowski zero. Essa equação aqui é satisfeita se esse W lá não for o gradiente do escalar. Ou seja, final do dia, se eu pegar esse campo e propuser essa ação para ele, é um campo de gauge abeliano, só que agora a simetria de gauge não é mais com parâmetro escalar, é com parâmetro quadro vetorial. Então tem essa ação. Essa ação me dá essa equação de campo e esse field strength me dá essa equação tipo identidade linear. Então eu tenho essas equações aqui e essas equações aqui. Vimos o que elas nos dão. Agora, fazendo uma análise direta no espaço do picote, eu posso expressar esse campo aqui pelo seu dual, que é um vetor, que é um quadro vetor. E aí acontece, a equação de campo está me dando que esse quadro vetor é o gradiente do escalar. Então, no final de tudo, esse campo, apesar de ter rank 2, né, e descrever, quer dizer, esse dmi, né, ele pertence a essa representação do grupo de normas, 0, 1 mais 1, 0. E ao invés de me dar 2 spins 1, no final de tudo, ele está me dando spin 0. Então, esse campo é um campo escalar. Ele não é o campo de Planck, mas eu posso descrever um campo escalar por meio de um campo de gauge de rank 2, uma duas formas de gauge com essa transformação, com essa simetria de gauge aqui. Então, se eu acoplar esse campo agora para a gravitação, no fundo eu também estou acoplando um escalar com a gravitação. Só que um escalar agora distinto, né? A coisa mais interessante, eu estou dando as características desse campo para não ficar um mero exercício de acoplar com a gravitação e não saber o que está acontecendo. E se eu introduzir massa para esse campo, fizer uma espécie de um de Broglie troca para esse campo, né? Então, que nem a gente faz com o Marx. O Marx a gente sai daqui. Menos um quarto de F quadrado mais um meio de M2 a 2. Então, daqui a gente ganha as equações de de Broglie troca, campo de gauge massivo. Se eu pegar a mesma coisa para esse campo agora, eu vou ter menos um quarto G mini kappa, eu vou colocar aqui em termos de massa, sei lá, B2. E aí agora, ao colocar a massa, a gente vai mudar bastante a equação. A equação vai ficar dmi, G kappa, mais Mi2, dmi kappa, igual a zero. Da mesma forma que aqui com de Broglie troca, a gente tem dmi, F
mais M2 ali. É só fazer o mesmo procedimento. Agora a diferença muda muito. A diferença é grande, porque eu agora, se eu expresso esse cara aqui em função daquele igual, aquela relação já não vai mais valer. Ou seja, eu já não consigo mais mostrar que esse campo é um escalar. Então, o que a gente vai fazer? A gente pegar essa equação aqui, fizer o mesmo procedimento que eu fiz, escrever os field strengths, né? Vai ter um vetor e um escalar. Escrever as três equações de Maxwell para esse campo. Essa equação e as duas que saem daqui, 0i e j. E fizer uma decomposição em ondas planas, eu mostro que esse campo aqui é equivalente a um campo vetorial. Então ele passa a descrever isso tudo. Então, esse campo sem massa, ele descreve uma partícula de spin zero. No momento que ele ganha massa, ele descreve uma partícula de spin. Então é um campo bem interessante. Na literatura, a gente se refere a ele como campo de Calvi-Ramon. Esse campo de Calvi-Ramon, ele é uma duas formas de gauge. Então, da mesma forma que o campo vetorial, né? Quando a gente tem uma partícula pontiforme, ela descreve uma linha do universo. Outra partícula pontiforme descreve outra linha do universo. Então eu vou estar conectando essa partícula com essa partícula, ela descreve duas linhas do universo. Então a interação, né? Quando eu pegar um campo de gauge vetorial, a gente está observando que esse campo vetorial, ele tem um índice vetorial, quer dizer, a interação dessas duas partículas se dá por uma linha. Agora, no caso das duas formas de gauge, eu tenho a minha partícula é um objeto estendido, é como se fosse uma corda. O outro objeto é outra corda. Então, isso aqui descreve, né, uma superfície do universo. Então, a interação entre dois objetos estendidos, ela vai precisar de uma duas formas de gauge. Então, esse campo de Calvi-Ramon, ele foi introduzido no início da década de 70 para descrever a interação entre objetos que eram estendidos, eram cordas, né? Então, a interação entre objetos unidimensionais, né, ela se dá através de uma duas formas de gauge. Quer dizer, porque agora eu estou descrevendo, essa partícula vai descrever uma linha de uma superfície do universo, e essa aqui também. Essa corda evolui descrevendo uma superfície. Então, a interação entre elas vai se dar numa superfície. Então, eu vou precisar de um campo de ranking 2. Ao passo que aqui não, eu vou estar fazendo uma interação em linhas, né? Então, é o campo de ranking 1. Então, um campo de ranking, um campo de gauge, sei lá, de ranking R, ele está descrevendo a interação entre objetos que têm dimensão R mais 1. Então, se eu pegar agora partículas que não são mais formas, mas que são brancas, são membranas, né? A membrana descreve um volume de universo. E aí o campo de gauge vai ser um campo de gauge. Né? O campo de Calvi-Ramon é isso. E ele, então, tem essa particularidade que é interessante, dele ser, sem massa, ele descreve um escalar. Com massa, ele descreve um vetor. Né? Uma partícula vetorial. Bom, então, acoplar ele com a gravitação é fazer a mesma coisa que a gente fez exatamente como a gente fez com o ar. Ao definir o field strength, né, devido à completa insimetria, essas derivadas aqui, vão ser mais as permutações cíclicas aqui, então essas derivadas aqui se mantêm tais iguais, elas não podem ser problematizadas, porque isso introduziria a torção, e a torção quebraria a simetria de gauge. E aí o acoplamento com o gauge vai vir simplesmente o acoplamento equivalente. Raiz de menos G, e aí aqui eu vou colocar G, sei lá, Mi alfa, G Mi beta, G kappa gama, e aí a gente coloca G Mi kappa, G alfa beta. Agora, um acoplamento para a gravitação, aqui fica intocado, as derivadas usuais, então toda a fórmula, se eu quiser tirar um tensor de energia do método, basta fazer a variação em relação à métrica, né? Então, varia em relação aqui à métrica e aqui são os inversos da métrica. Então, vai dar acoplado ao GI para a tela. A gente tira o tensor de energia no momento, mas de outras formas também. Posso ter um tensor de energia no momento. Mas essa forma aqui garante já um tensor de energia no momento invariante de gauge. Então, é esse campo que a gente vai acoplar com a gravitação e ver como a gravitação interfere naquelas equações de campo que a gente mostrou. Ficam essas tarefas aí. Agora a questão toda está no Fermi, que aí a novidade é maior. O Fermi, ele não pode ser introduzido via o espaço-tempo. Ele precisa introduzir no setor plano
para o espaço-tempo oculto. Então, a gente vai apelar para o grupo de Lorentz local, que é como os fermions se transformam. Deixa eu colocar aqui. Então, os nossos fermions, assim, vou pegar um fermion tipo, sei lá, tipo Dirac. Está na representação meio zero, mais 0,5. Poderia pegar também um fermion de vai, left, esse aqui é o left, esse aqui é o right. Então eu posso também colocar neutrino, né? Posso pegar só vai left, só vai right, posso pegar left mais right, sendo Dirac, o maiorama, nem importa. É um verbo, né? Se transforma na representação meio zero ou na representação meio zero mais zero. E aí a ação de Dirac a gente está acostumado, né? É psi barrado e gama mi, d mi, psi. Essa é a ação do Dirac de partida. Então a gente vai fazer a mesma coisa, a ação que vai acoplar e vamos partir. A gente tem a ação completa aqui, né? Vamos dizer assim, a gente tem a ação de Einstein-Hilbert, mas agora a ação de Dirac. E aí, quem vai ser a ação de Dirac? Bom, então, o que a gente coloca sempre determinante, né, da Filmeier, determinante da métrica. E agora, essas matrizes gama, nós já tínhamos falado numa aula anterior aqui, que elas são definidas no espaço tangente. A álgebra de Clifford está no espaço plano tangente, métrica de Minkowski tradicional. E aí eu posso passar para as matrizes gama. Mas essas matrizes gama, elas vão trazer uma dependência no espaço-tempo por causa da contração molecular. Então, o que a gente faz é, como o Fermi ele só reconhece que esse Fermi aqui tem só no espaço tangente, eu tenho que colocar essa matriz aqui, C barrado, gama A, DI, psi. Então, o único jeito de eu fazer essa contração para poder ter um escalar no final do dia é contrair toda essa equação aqui, como não é aqui. Então, a gente colocando a inversa da Filmeier, a gente reconcilia a contração desses dois índices aqui. Porque esse índice aqui tem que ser obrigatoriamente no espaço tangente, porque esses verbos estão definidos no espaço tangente. Então, isso aqui é um psi barrado alfa, gama A, alfa beta, psi beta. Isso explicitando os índices discriminatórios. Então, essa matriz precisa estar no espaço tangente, mas essa derivada está no espaço-tempo. E aí, o que a gente faz é assim, eu posso embutir isso que eu estou colocando aqui no PA, mas eu deixo isso aqui à parte e faço. Agora, essa derivada aqui, então, ela precisa ser covariantizada. Esse cara aqui só reconhece o índice de Lorentz local. Então, a covariantização dessa derivada vai ser mediante essa derivada, e não essa. Porque essa aqui é para espaço-tempo também. Então, eu vou colocar aqui o dmi do psi b. Mas esse dmi do psi b a gente já sabe. Vai ser assim. Isso aqui vai ser dmi psi b mais 1,5 ômega mi AD, geradores do grupo de Lorentz, sigma AD, elemento alfa beta, psi beta. É assim que a gente covariantiza, né? Essa derivada ela atua dessa forma, ela vai pegar os índices associados ao grupo de Lorentz local. Só que na representação fermiônica, nós já tínhamos falado também, já dos nossos cursos tradicionais aí de equação de Dirac, que quem representa o grupo de Lorentz na álgebra estrutural, na representação estrutural, é aquela matriz I sobre 4 computador, gama A com gama B. É o computador de duas matrizes gama. Então, finalmente, a ação de Dirac, sem massa, não posso fazer sem massa, porque em termos de massa não vai interferir em nada, não tem nenhuma Filmeier. A única Filmeier que vai ter vai ser essa, não tem contrair, se barrado, se. Mas, vamos dizer assim, a ação de Dirac, então, acoplada com a gravitação, ela ficaria então a gente coloca a determinante da Filmeier, aqui a inversa da Filmeier, e aí aqui, vou omitir os índices trinoriais, psi barrado, aqui o I, gama A, dmi, então essa derivada covariante aqui, então vai ficar dmi psi
I que tem aqui o comutador, então a água gama D, vai ficar menos 1/8, que aí tem um quarto menos 1/8 do ômega I. Sigma, vai ficar o comutador de gama A com gama D. Perdão, estou esquecendo aqui antes de mais nada, já tem esse gama A, então vou trocar isso para os índices. Ômega I, então, CD. Vou botar esses índices aqui embaixo, aí eu posso botar gama C, gama D, eu faço o papel desse sigma aqui, atuando por cima. Certo? Então a gente tem, está bem certinho, nós estamos todos contraídos, o A, o I, e aqui aparece naturalmente esse comutador. Então a conexão de spin, ela está aparecendo diretamente ligada. A conexão de spin está aparecendo diretamente ligada ao vento. Então, na equação, quando eu for fazer a equação, fazer a variação em relação aqui o pai, né? Então, vou variar isso aqui, vou variar isso aqui. Aqui, inclusive, tem fio pai em 1. Né? Nós estamos pegando fio pai e conexão de spin independente. Então, quando eu variar em relação a fio pai, eu vou ter a equação de Einstein, né? Vou ter o R e A menos 1/2 de R e A R. E aí aqui eu vou ter o θ e A, com menos K2, θ e A do ferro. Eu vou pegar o tensor de energia, sai naturalmente o tensor de energia no meio. Né? Aqui eu posso deixar essa derivada em forma fechada, covariante, porque aqui não tem nenhuma filmagem. A filmagem vai estar aqui e aqui. Então vai aparecer θ e A, né? O tensor de energia no momento, escrito em função da derivada covariante do ferro. Perfeito. Agora, a novidade vem quando eu fizer a variação em relação à conexão de spin. Por quê? No caso de Einstein puro, a gente obteve aquela equação grande da torção. Mas agora vai aparecer um termo novo. Né? Então, esse termo aqui, quando eu fizer a variação em relação ao aqui, eu vou ter, vamos colocar assim, toda aquela equação da torção, vou depois escrever ela de novo aqui, nós vamos ter a equação que vem, quer dizer, quando eu fizer a variação em relação ao ômega I a D, a gente vai ter o termo de torção, quer dizer, vamos dizer assim, a torção e a torção associada, vamos dizer, a torção, melhor expressar assim, o termo de torção proveniente do raiz de menos GR. Lembrar que para nós dessa população, o raiz de menos GR é sempre MA, NB, AB de ômega. Então, para nós, isso aqui é o quadrante de Einstein. Então, quando a gente fez a variação em relação ao ômega, a gente variou esse termo aqui. E aí saiu aquele termo derivado, né? Se ele saía daqui, né? Era esse termo aqui. E isso aqui é o que saía quando eu faço a variação em relação à conexão de spin do pedaço de Einstein de hoje. Mas agora, isso aqui, e aí a gente mostrou que esse termo aqui estava aquela expressão ômega da torção. Mas, agora, eu vou ter uma variação em relação a esse ômega aqui. Então, quando eu variar em relação a esse ômega, vou manter o R, o RA, aí vou ter I barrado, gama A, e aí vai entrar isso quando eu variar em relação a esse cara aqui, né? Vou botar aqui, né? Ômega C, ômega C. Está variando em relação ao ômega do CD, digamos assim. Gama A. E aí aqui vai aparecer esse comutador, o gama C e o gama D. Sim. Então vai aparecer esse termo aqui, esse produto. Gama A, isso aqui. Então, isso aqui, esse termo aqui vai, daqui sai uma torção. Esse termo aqui, como a gente sabe, ele é proporcional à torção. Então, claro que a gente não estou fazendo o cálculo exato ainda, mas essa equação está me conduzindo a expressar a torção como sendo esse bilinear ternônimo
composto de 3 matrizes gama. Aqui é antissimétrico. Você vê essa matriz aqui ali. Só que a gente precisa lembrar aqui uma relação que sai lá da álgebra de Clifford, né? Todo mundo que estudou um pouquinho de equação federal conhece as matrizes gama, e aí a gente tem aquela famosa relação que é assim, gama A, né? Gama A, gama B, gama C, eu posso escrever sempre dessa forma. Gama, posso escrever ela assim, eu posso escrever ela dessa forma, gama A. Depois eu vou explicar o que é isso. Gama ABC mais beta. Tudo que importa, meta tudo que importa. Gama C mais zeta BC. Gama A menos zeta AC. Gama B. Então essa relação aqui, ela decorre da álgebra de. Lembrando quem é gama ABC para nós. O que é esse gama ABC? Essa estrutura. Definido em geral na álgebra de a matriz gama individuais, o produto antissimetrizado de duas matrizes gama, quer dizer, gama A, gama B, que a gente muitas vezes chama de sigma AB. O sigma B que eu estou definindo é com I sobre 4, mas a gente em geral também define para efeito de antissimetria esse sigma B. Quer dizer, esse meu sigma B aqui é aquele meu sigma B multiplicado por 2 sobre I. Mas assim, a combinação antissimétrica. E depois a gente pode definir também a combinação antissimétrica das 3 matrizes gama ABC. Seria 1/6 do gama A, gama B, gama C, mais gama B, gama C, gama A, mais gama C, gama A, gama B, menos gama B, gama A, gama C, menos gama A, gama C, gama B, menos gama C, gama B. Então, esse é o que é isso? É um produto completamente assimétrico de 3 matrizes de gama. É uma transforma, é como se fizer A, B, C, B, C, A, C, A, B, menos B, A, C, A, C, B e C, D, A. Então, essa matriz gama aqui, ela é completamente assimétrica na troca desses 3 i. Se a gente pode mostrar que ela pode sempre ser escrita dessa forma também. I, epsilon, A, B, C, D, a matriz gama D, essa matriz gama C. Então, é um mero exercício de álgebra de Clifford. Se eu quiser escrever esse produto aqui, o que eu vou fazer para chegar a essa relação? Vou manter esse termo aqui. Aí aqui, eu vou tentar trazer esse gama A, usando as anticomputações, eu vou trazer o gama A, formar um gama A, gama B, gama C a partir desse. Vou formar um gama A, gama B, gama C a partir desse. A mesma coisa aqui. No final eu vou ganhar 6 vezes gama A, gama B, gama C, que vai cancelar isso aqui. E aí, nessas anticomputações vão aparecer esses zetas e os gamas. Então, para mostrar essa relação aqui, simplesmente eu parto da definição. O que seria um gama completamente antissimetrizado no produto das 3 matrizes gama? É isso aqui por definição. E aí agora o meu exercício vai ser o quê? Transformar todos esses termos no primeiro. Como? Usando as relações de computação. Aqui eu vou botar o gama B, gama C, gama A, gama B é menos gama A, gama C, mais zeta, AC, gama B. Aí vai produzir aqui o gama B, gama A. Eu vou trazer o B com A. Então vão aparecer esses termos aqui. Então, essa relação não é complicada de mostrar. Que é o que vai aparecer basicamente aqui. Porque aqui eu vou ter um produto de 3 matrizes gama. A, C, D, A, B, C. Então, esse termo aqui, eu posso reconduzir aquela forma lá. Bom, mas independente, só para lembrar, isso simplifica um pouco, não tem nenhum problema. Lembrar também, né, quem já se lembra, que eu posso definir então agora um produto completamente assimetrizado nas 4 matrizes gama. Mas isso aqui nada mais é do que o epsilon A, B, C, D, vezes a matriz gama 5. Então, a gente pode sempre, e é muito útil sempre a gente gerar esses produtos antissimétricos das 4 matrizes gama. Perfeito. Então, feito isso, eu sei que vai aparecer então, o termo de torção
vai estar ligada aos férreos. Então, no caso, né, da equação, eu acoplar o ferro de Dirac, um ferro descrito pela equação de Dirac, com a gravitação, né, a torção vai deixar de ser nula. Então, o ferro ele levanta a torção. Então, muitas vezes, quando a gente fala espaço-tempo com torção, às vezes a gente não fornece a fonte da torção. Já tem um espaço-tempo com torção. Lembra qual é a origem microscópica da torção? Geometricamente, eu sei o que é a torção, como escrever a torção. Mas a gente procura, né, via teoria de campo, dar uma origem microscópica para a torção. Então, o que a gente está entendendo é que a torção está vindo do centro. Exercício, por exemplo. Se eu pegar o caso de Maxwell, a gente não sabe que o campo vetorial ele é fonte de torção. Aí a gente olha, quando a gente acoplou Maxwell para a gravitação, a derivada covariante com a conexão de espino entrou. A conexão de espino entrou na definição do F-NI. Tudo que eu fiz para covariantizar termo de Maxwell, o campo de Young-Mills, o campo de Kuhn-Born, o campo de Calvin-Ramon, com a gravitação, foi via Filbin. Eu introduzi o determinante da Filbin e depois contraí os índices com a métrica, né? Mas a métrica, na verdade, é produto de Filbin. Então eu vou multiplicando Filbin. Mas as derivadas, devido à antissimetria do F-NI e do Calvin-Ramon, as derivadas ficaram intocadas. Então, se as derivadas ficam intocadas, né? A pergunta é, eu tenho capacidade de... Não aparece ômega mini. Então, quando eu fizer a variação em relação à conexão de spin, eu vou variar só o tempo de Einstein, porque eu não vou encontrar a conexão de spin nem no Lagrangiano de Maxwell covariantizado, nem no Lagrangiano de Young-Mills, nem no Lagrangiano de Calvin-Ramon, a não ser que eu introduza acoplamentos não mínimos com a porção. Aí sim, eu posso dizer, não, mas eu vou pegar a porção do espaço-tempo, tem, sei lá, um T, mi, lambda, e vou, sei lá, acoplar com alguma coisa de baixo. Eu poderia pensar, sei lá, posso pegar assim, um F, mi, capa, F, mi, lambda, né? Então, mi, capa, lambda, eu poderia pegar aqui, lambda, mi, posso pegar alguma coisa como assim, posso pegar uma derivada, pegar alguma coisa do tipo D, O, F, mi, sigma, F, então, O, aí eu posso pegar aqui o O, né? Sigma, e aí eu estou precisando contrair o milâmetro, né? F, por exemplo, milâmetro. Então, por exemplo, eu poderia pegar esse termo aqui, eu estou chutando assim, né? E acoplar com a torção. Tudo bem, um acoplamento no mínimo. Aí tudo bem, a torção eu vou poder introduzir, aí coloco aquele, vou expressar a torção como sendo a parte antissimétrica, né? Vou expressar essa torção como sendo dmi, vou expressar assim, né? Essa torção é lambda a dmi, do MA menos a mesma coisa que mi. Então, e aí a conexão explica aqui dentro. E aí, assim, eu vou ter contribuição da torção, porque eu já estou introduzindo a torção na ação. Então, não tem, assim, mas o acoplamento mínimo, ele não gera, não. Então, o acoplamento mínimo que gera a torção é o acoplamento mínimo fermiônico. Então, quando a gente fala que a gente tem um espaço-tempo de torção, se a gente não disser qual é a origem da torção, deve ficar subentendido que a origem da torção pode ser um acoplamento com alguma família de ferros que eu não estou declarando, né? Às vezes esses ferros são desacoplados, estão num regime de energia muito alto, e no regime efetivo, eu digo que esses ferros comparecem no espaço-tempo sob a forma de torção. É um pouco essa filosofia das teorias efetivas. Então, assim, a torção eu tenho que pensar que ela está originada. Então, nesse caso último aqui, o exercício que a gente tem que fazer é esse assim. Então, é pegar aquela equação. Então, a gente teria que fazer o seguinte: dmi. Então, a equação, a contribuição da torção que sai do Lagrangiano de Einstein, Hilbert é essa. Então, nós vamos ter essa equação: dmi é mi A menos a mesma coisa que mi. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a gente tem que fazer é essa. Então, a equação que a
NB. Então, isso aqui é só para indicar. AB menos BA, né? É a combinação de simétrica. Então, eu tenho esse cara que é linear. Então, eu vou ter que agora pegar esse delta aqui. Então, vai sair esse delta aqui. Então, vai sair o termo que vai ser proporcional a isso aqui. Filmar aqui, né? Fechar. Então, o determinante da filmar ele vai ali, então vai ser mais zero. Eu tenho os índices, não tem problema, tem que seguir. Mi, então eu tenho Mi AB, são os índices, são Mi AB. Então, aqui eu vou ter alguns eu vou ter aqui esse Mi, ele vai estar contraído com o ômega mi. Então, só como eu vou estar tirando o ômega mi, então esse ômega mi vai aparecer daqui embaixo. Então, vou ter alguma coisa como se mi, o índice nível vai ser o mi, e aí aqui a gente vai ter, sei lá, um A, e aí a gente vai ter I, se barrado, e aí a nossa matriz gama, ela está contraída com esse cara aqui. Então, eu variei em relação à conexão, todo o índice da conexão de espinho está no CD. Então, como esse índice A aqui é livre, né? Então, vou colocar aqui no C, e aí o índice fica livre, vai ser esse vai ser aqui, então C. Então, esse índice, ele fica colado com esse aqui, ó. Porque a conexão do espinho, ela pega um ômega BCD. Então, os índices da conexão do espinho, eles vão ter que estar nessa matriz aqui. Gama A, computador de gama A e gama D. Aqui vai ficar esses índices aqui são livres, vai dar aquela combinação AB. Então, Mi AB. Então, tem Mi AB. C está contraído com C, e aí eu tenho C. Então é isso aqui que vai ser igual a zero. Aí, claro, essa equação que a gente tem, já escreveu ela ainda agora, né? Está na porção. Então, isso está tudo certinho. Mi está contraído, Mi AB. Então, C do C está contraído, Mi AB. Né? E a gente viu o seguinte, que a Filbay, ela se mantém sempre ligada com a matriz gama. Então, o índice da Filbay fica ligado com a matriz gama. E o índice que fica livre com a conexão do spin é o índice de gerador do grupo de lotes. Então, então, só redefinir isso por causa disso. Eu migrei por essa estrutura de índice para fixar essa. Vai sair automaticamente. Então, tudo bem, eu sei mexer isso aqui. Então, vamos poder expressar isso aqui, né, em termos das matrizes, de uma matriz gama C e AB e de matrizes gamas individuais. De matrizes gama. Então é só aí fazer o exercício da álgebra de Cliff. E o que sai daqui é aquela equação grande que a gente deu preguiça de escrever, mas é assim. Só para mostrar como é que o exercício então tem que ser feito. Então, essa variação aqui ela vai dar menos E, a gente já tinha visto. E aí a gente vai ter Mi D, Mi D, Então, estou fazendo esse exercício aqui que já foi feito na aula anterior. Mais um meio Mi A, lambda D, Mi D, tudo isso que a gente explicando, a porção Mi, lambda. Depois você quer aquele exercício tradicional. Isso aqui é o que sai de entendeu? O Lagrange é puramente gravitacional. É a parte que sai da variação da conexão do espinho. Agora a novidade é essa parte aqui. E vamos ter mais esse determinante da Filbay vai acabar se fatorando, né? Aí aqui eu vou ter a Filbay, NC, I, separado, gama C, e aí aqui esse computador de gama A, gama D, e aí isso igual a zero. Então, de novo, o que eu vou ter que fazer? Bom, primeiro exercício, né? A gente tem que expressar esse carinha aqui em função daquele gama C a B, como a gente mostrou aquela relação, e daqueles gamas individuais, né? A gente mostrou aquela relação de três matrizes gama multiplicadas, né?
vai ficar uma matriz gama completamente assimétrica de 3 de contato da ordem de C. E vou produzir um gama C ali, e depois vou ter dois termos aqui, gama C, gama A, gama B, eu vou usar aquela relação. Menos gama C, gama B, gama A. Vou usar de novo aquela relação. Esse termo aqui persiste, porque ele é antissimétrico em AD, e vão ter aqueles termos de etas. Então, isso aqui eu vou poder sempre expressar como uma matriz de 3 índices, e no final de tudo, né? Lembrando, essa matriz gama C, AB, ela pode ser escrita como sendo epsilon C, A, B, D, gama D, gama C. Então, eu vou escrever. Então, essa matriz aqui, né, esse pedaço foi um pedaço interessante, um pedaço pseudo-vetorial. E aí a gente vai observar o seguinte: aquela decomposição da torção que nós temos, T, bi lambda, como sendo aquele Q, bi lambda, mais um terço, né? Delta lambda mi, dmi, menos delta lambda mi, dmi, menos o sexto total. De epsilon, bi, lambda, rho, e assim. Então, quando eu colocar isso aqui, como eu fiz no caso lá da gravitação pura, aqui, lá no nosso caso, isso tudo era igual a zero. Aí eu mostrava que essas três componentes, independentemente, eram iguais a zero. Agora, quando eu colocar aqui, isso aqui já vai imediato, porque aqui vai aparecer alguma coisa que vai ter um gama A, gama 5, que é então, alguma coisa que se comporta como um pseudo-vetor. Isso aqui é um pseudo-vetor, isso aqui é um vetor. E depois as matrizes gama que vão aparecer daqui vão ser identificadas com V. Então, essa equação vai me mostrar que esse termo é zero. Quando eu colocar essa equação, ele entendeu o seguinte, que nós estamos trabalhando com equação tensorial. E nós decompusemos, a vantagem de decompor em representações irredutíveis do grupo de Lorentz é poder identificar termo a termo. Se tudo isso é igual a zero, então a componente que tem esses Q's vai ser zero, a componente que tem o V e a componente que tem o S. Cada um independentemente vai ser zero. Então essa equação ela me quebra em 3 representações irredutíveis do grupo de Lorentz. E aqui também eu vou ter o pseudo-vetor que está aqui, e os vetores estão aqui. As matrizes gama se comportam vetorialmente. E essa matriz aqui, porque o gama A gama 5, ela se comporta pseudo-vetorialmente. Então, esse acoplamento mínimo, né, da equação de Dirac, ela vai me dar uma contribuição para a parte vetorial da torção e para a parte pseudo-vetorial da torção. Essa parte tensorial, ela não vai aparecer. Então, basicamente, né, quer dizer, o que é importante é a gente ter em mente que do Fermi, a gente dá acoplamento mínimo do Fermi gera torção. Acoplamento mínimo de campo vetorial, nós podemos introduzir sim, sempre a gente pode introduzir o que a gente chama de acoplamentos não mínimos com a torção, mas acoplar minimamente a gravitação com o Fermi, ela naturalmente me dá torção. Aí agora o que é interessante, né? É um exercício algébrico, que eu vou fazer aqui, mas só em tilde, né? Se alguém tiver interesse, é o seguinte. Quando a gente olhar, então a gente pegou, o que a gente vai conseguir fazer? Vai conseguir expressar esse V da torção como sendo proporcional a alguma coisa do tipo si barrado, gama si, si, é a componente pseudo-vetorial, e o S, que é a componente do campo. O S é o pseudo-vetor. Com S, né? Eu vou expressar dessa forma, basicamente, si barrado, gama mi, gama si, si. Então, isso é um pseudo-vetor. E os vetores VI, eles vão ser praticamente expressos dessa forma, si barrado, gama mi, gama si. Claro, se o Fermi for Fermi de Majorana, isso aqui é identicamente zero. Todo Fermi de Majorana tem isso aqui igual a zero, porque isso aqui basicamente é a corrente eletromagnética. O Fermi de Majorana é neutro. Então, fisicamente, isso tem que ser zero do Fermi de Majorana. Mas, claro, com o Fermi de Majorana, a gente mostra que isso aí é zero, usando as propriedades do operador de conjugação de carga. O psi conjugado de carga, o C, psi barrado transposto, psi são os predores de Majorana, então isso é igual a psi. E a matriz C satisfaz essa relação. C gama mi transposto, C é menos 1 igual a menos gama mi. Então, se eu usar isso e isso aqui, eu mostro que esse objeto é identicamente zero para Fermi de Majorana. Fisicamente, por quê? Porque isso é a forma da corrente eletromagnética.
magnética na equação de Dirac. Se o ferro vai olhando, ele é neutro, então a corrente eletromagnética é zero. Então, matematicamente, algebricamente é isso. Esse cara aqui sofre. Então, a gente consegue expressar a torção e o que é zero. Então, a parte tensorial. Então, aí quando a gente escreve a equação, né, onde aparecer a conexão de spin, eu agora vou aparecer com a conexão de spin expressa em termos, né, da parte que depende só da fibra, então que a gente chama de ômega zero, mais a contorção. Mas então, agora a parte da contorção, ela não é zero. A contorção vai ficar escrita em função dos lineares fermiônicos. Essa contorção, que é uma combinação linear de três. Então, isso aqui é torção, mais torção, menos torção. Com os índices acertadinhos, né? Mas a contorção é uma combinação linear de três componentes, das três estruturas de torção. E aí, isso tudo aqui vai ser expresso em função do linear fermiônico. Então, aí, a gente olhando, né, para a equação, se a gente for olhar, então, para a equação de Einstein, né, R, lembrar que o R, né, aí a gente vamos dizer o seguinte, a equação de campo me fixou a torção. Então, depois que eu resolvi as equações de campo, eu volto vendo o seguinte, a torção, ela não tem termo de propagação, ela saiu da equação algébrica, que mostra que a torção é igual a alguma coisa. Então, a torção é um campo, faz papel de um campo auxiliar. Quando eu olho na curvatura, a curvatura tem derivada da conexão de spin e tem termos que são conexão de spin vezes conexão de spin. Então, quando eu multiplicar a conexão de spin pela conexão de spin, eu vou estar multiplicando contorção por contorção. Portanto, eu vou estar multiplicando torção por torção. Então, eu posso eliminar a torção na equação no Lagrangiano de Einstein-Hilbert em favor de bilineares fermiônicos. Então, ao quadrado, eu vou ter coisas desse tipo. Então, eu vou ter esses termos férreos quárticos no Lagrangiano da ação por conta da torção poder ser expressa em função dos férreos. Então, a gente pode pensar assim: a torção ela não se propaga, quer dizer, a trilema, no nível clássico, estamos quantizando a gravitação. Então, classicamente, a gravitação acoplada aos férreos de Dirac, ela dá uma torção que não é dinâmica. Eu fixo a torção algebricamente pelas equações de campo. Não aparece nenhuma derivada da torção. Então, a torção ela funciona como se fosse um campo auxiliar. Ela é fixada algebricamente pelas equações de campo. Está aqui. E aí, se eu lembrar que a curvatura ela é quadrática na conexão, e aí eu lembrar que a conexão de spin tem um pedaço da contorção e a torção. Na verdade, é a torção. Então, eu vou ter torção vezes torção, ou seja, bilinear fermiônico vezes bilinear fermiônico. Então, a interação fermiônica, né? A interação quártica fermiônica, aquela chamada interação tipo Fermi, né? A interação do decaimento beta, que é quártica do Fermi, ele, na verdade, aparece porque a torção é não dinâmica. Isso a nível clássico. Se eu considerar, quantizar, aí sim, por exemplo, se eu pegar o alternativa grávido, aí eu começo a dar propagação com torção. Então a torção só se torna dinâmica por efeitos de grupos quânticos, né? Mas a torção a nível clássico, na teoria de Einstein-Hilbert, acoplada minimamente no mar, a torção simplesmente é um campo auxiliar. Então eu consigo escrever a torção em função dos férreos e consigo escrever os termos quadráticos na torção, porque a curvatura que aparece na ação, ela é quadrática na conexão de spin. Então, ela vai ser quadrática na torção por conta da torção. Então, é só um exercício algébrico. E aí a gente obtém. Na supergravidade, isso vai ser importante, porque eu tenho um parceiro do gráfico, que é o gravitino. O gravitino, ele ferme, ele vai trazer torção. Então, na supergravidade, a gente mesmo, né, vamos dizer assim, a versão minimamente supersimétrica da gravitação de Einstein, ela já traz o spin 3 vezes, então ela já tem torção. Nossa, a supergravidade sim vai ter torção, porque pelo menos ela tem spin 3 vezes, que está intrínseco ao gráfico, né? Então, basicamente, né, eu queria só deixar esse exercício. Se alguém, tecnicamente falando, agora é só substituir essa expressão da torção ali nessa equação. E aí mexer com essa equação.
Claro, a gente vai precisar fazer esse termo aqui, né? Já vai dar uma contração. Vou olhar esse termo aqui, ó, nide. Esse termo aqui, para mim, é nide. Então, esse termo, não, esse termo tem o nide. Esse termo tem essa filmar nide. Vai estar contraindo isso com isso. Então, quando eu contrair esses dois índices aqui, esse termo é zero, esse termo é zero, e sobra esse termo. Então, esse primeiro termo aqui, ele vai selecionar só a parte vetorial da torção. E aí, quando eu entrar com esse termo aqui, eu vou poder selecionar, aí esse termo aqui vai poder selecionar a parte inversa. Então, essa equação, ela já quebra sozinha, ela já separa as componentes irredutíveis da torção. E aqui também, a parte fermiônica, ela vai separar as componentes irredutíveis das matrizes de gama. Vai aparecer o seu vetor e vai aparecer o vetor. E aí a gente vai identificando termo a termo e a gente mostra que isso é zero, isso é com as matrizes de gama, isso aqui é uma matriz de mudança. Então, a gente fixa a torção em função dos termos. Então, essa que eu acho que que eu queria deixar claro aqui, é porque é a diferença que a gente tem em relação ao Young-Mills tradicional. Teoria de Young-Mills, tem o lagrangiano é quadrático do fluxo strength, é F2. Gravitação, quem é o análogo do F na gravitação? É o tensor de Riemann. Mas a ação da gravitação é linear no Riemann, ela não é quadrática. Por que eu coloco uma ação de Young-Mills quadrática? Porque cada F tem uma derivada só. Então, eu vou ter uma derivada do F, fiz uma derivada do A, vezes outra derivada do A. Aqui, quando eu penso na curvatura, a curvatura, na verdade, ela é de ômega, mais ômega, ômega. Essa é a forma da equação em termos de forma diferencial, de ômega, mais ômega externo ômega, igual a duas formas de curvatura. Basicamente, está dizendo que o tensor de Riemann, ele tem derivada da conexão de spin. Mas a gente já tinha mostrado, pela primeira equação de nova importância, que a derivada exterior da filmagem mais conexão de spin externo filmar é igual a torção. Então, se tem ou não torção, se isso aqui é zero ou não importa. Eu já consigo escrever a conexão de spin em termos de derivada da filmagem. Então, cada conexão de spin já traz uma derivada da filmagem. Então, quando eu pego a curvatura que tem uma derivada da conexão do spin, ela já vai ter duas derivadas da filmagem. Então, é por isso que a gravitação, ela pede só o field strength de primeira ordem, a raiz menos GR, porque esse R já contém duas derivadas da métrica. Ao passo que Young-Mills não. Cada F contém uma única derivada do potencial do V. E é por essa equação, que se tem porção, não importa. O que é importante é que a gente já fixa a conexão com uma derivada da filmagem. Então, a conexão tem uma derivada, então vão ser duas derivadas. Aqui eu tenho uma derivada, aqui eu tenho uma derivada, de novo, derivada segunda. Então, basta essa diferença essencial. Porque, agora, claro, eu posso colocar um termo R2 no lagrangiano de Einstein, posso aumentar, aí eu vou ter termo de derivadas superiores, aqui vão ser 4 derivadas. Porque cada R já traz duas derivadas da métrica. Vão ser derivadas superiores, mas essa é uma discussão muito importante que foi fundamental nos anos 70, se fundou uma literatura vasta sobre gravitação com derivadas superiores. Isso se reacende também agora no século XXI, no início dos anos 2000, por causa das cordas. As teorias de cordas vão dar termos de potências mais altas na curvatura. Da mesma forma que a teoria de cordas ela gera Born-Nível, e Born-Nível é não linear, então é eletromagnetismo não linear, a teoria de cordas gera uma espécie de Born-Nível gravitacional, que vai ter então potências mais altas na curvatura. E aí essa discussão de gravitação, potências mais altas na curvatura, ela foi reaberta a partir dos anos 2000. Vocês vão encontrar muita literatura sobre higher derivative gravity, por causa dessa bem induzido pelas cordas. E aí, claro, derivadas superiores da curvatura, a torção também ela é redimensionada. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Eu acho que isso aqui basicamente fecha essa parte. Eu vou precisar de mais uma aula só semana que vem para a gente discutir, aí eu queria discutir em detalhe com vocês a supressão dos graus de liberdade. Como a gente falou aqui, só para finalizar, o
no início, né, há 2 aulas atrás, a gente falou, opa, nós estamos introduzindo campos e campos e campos, então a gente está trazendo um monte de spin, mas não tem em mente lá no final de escrever a gravitação. Então, vamos dizer, a gente quer escrever uma gravitação pura, a gente quer escrever uma teoria. Alguém me chamou? A gente deve escrever uma teoria. Então, alguma novidade aí da discussão do Boulos ou é Botafogo? Não, é Botafogo. Me fala, o que interessa? É que eu acompanhando. Já tá começou? Já. Você tá aqui, cara. Não, não faça isso. Eu tô até ofendido, pô. Parece que eu tô forçando o botafoguense a assistir a aula. Meu filho vai me matar. Meu filho já me mata quando eu falo, pô, pai, você faz isso. O pessoal do trabalho com você, a sociologia impensável, você convidar alguém para trabalhar no fim de semana, é sagrado do trabalhador. Ele já veio lá, você faz reunião 10h30 da noite, você está invadindo a privacidade dos seus estudantes. Mas hoje, quando o senhor chegar lá, ele vai estar feliz. É sim, já quanto, mas ele tem que ter gritado. Eu fico até com vergonha, bem que ele não está em casa hoje, está na casa da namorada, gritando na vizinhança. Qual é o seu time? Meu filho pega. Não, seu time. Eu vou no vácuo. Porque quando eu nunca tive time, mas quando ele era pequeno ele chorava tanto quando o Botafogo perdia, eu e minha mulher viramos botafoguenses. Então, solidariedade. Apesar que fosse alguma coisa do Boulos, rolou um negócio lá do Boulos com o Marçal, né? Que ontem ele publicou coisa feia mesmo, né? Certificados falsos, então tá uma confusão. Até a Globo está defendendo. Mandaram tirar, né? Não, já tirou. Parece que no YouTube ainda estava, né? O YouTube e o TikTok. Já tirou. Acho que a gente tem que mandar. Cara, mas isso é demais. Assim não dá. Assim não vai. Na Na véspera da eleição, se diz que o cara é cheirador, o cara é traficante. Eles pegam um pesado. E aí vai ver. Um negócio grandão, tipo, apontando os erros do bagulho. É disso que foi erro. O RG dele tem mais do que a pessoa normal. Esse nome da clínica tem faltando letra. Diz que a assinatura do médico é Essa falsa. foi errada, porque A filha tem dele uma conhece. assinatura, aí tipo, a assinatura é diferente. A filha e a secretária O dele. médico já está conheciam. morto, começa por aí também. Muitos certificados foi assinado por ele já morto, né? Não, ele estava vivo ainda na época, mas ele estava doente. E disse que naquele dia o Boulos tem prova concreta de que ele estava numa comunidade fazendo um E trabalho. o médico estava em Campinas, aquele que era de São mesmo? Paulo. O médico estava em Campinas naquele Ele dia? era de São Paulo. Cacete. E aí- Exatamente. E a clínica que liberou o laudo é de um cara que já foi condenado por falsificação. É mesmo? É mesmo? É o dono da clínica? Falsificava diploma de medicina. Tipo, diploma de medicina. E o cara é solto. Quem tem dinheiro não é preso, né? Mas é mesmo, né? Estava falando isso com meu filho, né? A gente assim, imagina um postdoc quando manda a prestação de conta para o CNPq, eles contam no centavo, precisando de uma parte em 100. Né? A prestação de contas da gente, vai na FAPESP, fica faltando um centavo da prestação de contas é rejeitada. Esses caras fazem o que quer. Quem tem dinheiro faz o que quer. Tá, mas qual era o Botafogo? Era uma... Pessoal, quem está assistindo o curso, desculpa aí. Jesus não disse Edita só, dá um corte aí. Não pode deixar. É bem realista, cinema novo, né? Tudo é real, no velho vai, isso aí, né? Bom, então só para terminar, né, então eu vou querer fazer o seguinte na próxima, trabalhar a equação. Que aí a gente mostrou, eu introduzi a Filbari. Quando eu introduzo a Filbari, aqui tem spin 1, aqui tem spin 1. Então eu introduzo spin 2, introduzo spin 0 e 2. Aí a gente introduz a conexão de spin. Aqui tem spin 1, aqui tem então spin 2, mais spin 0, spin 1. A gente fez a contagem lá, né? Então a gente tem uma penta de spins 2, um grupo de spins 1 e spin 0. Quem tem que sobrar no final de tudo tem que sobreviver um único spin 2. Né? Então tem que cortar spin 0, spin 0, spin 1, spin 1 e vários spin 2. E é como isso é acomodado na descrição da equação. Então a gente vai linearizar a equação elástica, obter a equação de Fields, né, dessa área. Então a gente vai obter, só para rapidinho, só para falar, né? A gente vai linearizar, ou seja, a gente vai transformar a métrica G em I, né, uma perturbação em torno da métrica plana. Ou se a gente quiser transformar a Filbari numa perturbação em torno da Filbari plana. Eu tenho um delta I mais um delta E. Então isso aqui é a flutuação, né? Ou como isso aqui também.
Então, delta GMI é a flutuação, né, do campo gravitacional. Então, a gente tem a equação para essa flutuação. Eu acho que é a flutuação de Fields, D'Alembertiano, HMI, mais dmi, traço de HMI, menos dmi, d kappa, h kappa i, menos dmi, d kappa, h i kappa. Gosta, né? Então, essa aqui é a equação que descreve uma partícula que a gente tem dois. É a equação de Maxwell, né? D'Alembertiano, do Fmi, do Ami igual a zero. E aí aqui tem os outros também. Pode rearranjar esses dois. Então, eu vou mostrar que dessa equação, então, esse HMI é um campo tensorial de rank 2. Então, se ele é rank 2, isso aqui é a parte simétrica. Então, ele tem 6 componentes. Ele vai ter 2 spins zero, quer dizer, ele pode ter o H00 e o HI. Então, ele vai ter 2 spins zero, vai ter um spin 1 e um spin 2. Spin 2 são 5, spin 3, 5, 3, 8 e 2, 10. Então, as 10 componentes do HMI vão estar carregando 2 spin 0, um spin 1 e um spin 2. Quem tem que sobrar para contar toda a história do gráfico é o spin 2. Então, a gente vai mostrar que essa equação, junto com a simetria de Gauge, a variação de Gauge desse campo, a transformação de Gauge desse campo, é muito parecida com a do Calder-Ramon, só que é a parte simétrica, dmi mais dmi. No caso do Calder-Ramon, parecia com um sinal menos, porque ele é assimétrico. Nesse caso, eu tenho. Então, essa é a forma infinitesimal das transformações gerais de coordenadas. É de geomorfismo induzido pelo quadro em vetor, e aí o H se transforma nesse modo. Então, com essa transformação geográfica e com essa equação de campo, a gente vai mostrar que os spin 0 somem, os spin 1 somem e sobram os spin 2. Então, eu vou querer fazer esse exercício de cálculo, eu tenho que tirar o traço. O traço sai automaticamente quando eu tiro esses dois spins 2. Então, a gente vai ver que o que vai sobrar no final do dia, gente, vão ser 2 graus de liberdade dentro dessas 10 componentes. Os 2 graus de liberdade seriam polarização mais 2, helicidade mais 2, helicidade menos 2. O spin gráfico tem spin 2, então ele tem 2 estados de helicidade. Ele é sem massa, com 2 estados de helicidade. A gente faz o primeiro exercício para Marte. Eu posso refazer exatamente para Marte, para a gente ganhar confiança, e aí a gente passa para a gravitação. Só para finalizar, porque a gente falou, a gente foi introduzindo spin, foi fazendo o formalismo, mas a gente, assim, tem que controlar o que eu quero no final de todo o processo. Eu quero um spin 2. Então, como eu controlo o aparecimento a sobrevivência, vamos dizer assim, desse único spin 2? Então, a gente já viu que um pedaço, né, está claro que a torção é zero. Então, quando eu coloco a torção igual a zero, quando a equação de Einstein dá torção igual a zero, ela já me fixa a conexão de spin como sendo só a parte que depende da Fulbright e derivada da Fulbright. Então, já reduzi todos os graus, aqueles spins todos que estavam na conexão de spin foram embora, porque tudo ficou na Fulbright. Se tudo ficou na Fulbright, tudo ficou na métrica. Se tudo ficou na métrica, tudo ficou no HMI. Então, a gente vai mostrar como essa equação e essa simetria reduzem, aí até o Lucas falou isso, o traço, que é um spin 0, reduz o spin 1 e sobra só um spin 2, com 2 graus de liberdade. A gente vai ter que mostrar que no final dessas 10 componentes sobram 2 componentes que existem. Bom, então é só isso. Então a gente termina semana que vem, vai ser aula 8, aí quando eu acabar, aí eu vou ter que fazer o seguinte, com o Giovanni Peruzzi, que é o nosso colega que vai fazer uma parte do curso, o Giovanni lá na UF, ele vai precisar da quarta-feira, porque ele mora em Niterói. Então, o curso de Young Mills 2 vai voltar para quarta-feira. Oi? Está filmando? Oi? Está gravado, tá? Aí só o som grava, ele para só no final. Ele foi traumatizado porque uma vez, ele também a aula toda ele gravou. Depois de 4, e foi uma aula de 4 horas, né, Tchau? Aí a gente descobriu no final, aí a gente refez a aula. Deve apertar mal o botão. Foi sem querer, né? Não, então eu estou falando, então, a partir do dia 16, o Giovanni vai iniciar dia 16, que é uma quarta-feira. Aí ele vai dar aula de 4 às 6. O que eu for fazendo aqui, aí o nosso curso de tópicos vai ficar na sexta, tá? E aí, as aulas que eu precisar da Anitta, não de Young Mills, eu vou querer fazer uma parte, vou querer fazer com vocês o trabalho do Slavinov, original, que é um trabalho muito bom para mostrar as identidades Slavinov dele. Aí eu vou fazendo aos sábados, tá certo? Para não atrapalhar as aulas do Giovanni. Essa do Giovanni
mediano me os dois, mas eu vou fazer paralelamente a ele, porque ele vai fazer uma outra abordagem. Tá? Tá certo? Achei que era isso. Não, tópicos não. Tópicos é só paper mesmo, coisa assim, que mais assim, de pesquisa. Tá bom? Então tá, então de qualquer maneira eu vou recordo isso para vocês. O dia 16 fica sendo eu e os dois, aí no dia 18, que é sexta-feira, eu faço o curso de tópicos. Tá. Bom, pessoal, obrigado por hoje. Tchau. Obrigado.